Uma pergunta que eu recebo com frequência é: o que acontece se eu não tratar o meu estrabismo ou do meu filho? No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os problemas que podem ser causados pelo não tratamento, tanto em adultos quanto em crianças. Se você ou seu filho tem estrabismo, certamente você precisa de um acompanhamento. E qual é o problema de não tratar um desvio ocular? Vou começar falando sobre as crianças. As crianças, elas estão num período muito especial da vida, onde o cérebro ele tem uma plasticidade para aprender tudo, inclusive o que é errado. Então, qual é o problema de não tratar o estrabismo na infância? É que o cérebro não vai aprender a usar os dois olhos ao mesmo tempo, porque ele vai entender que o correto é usar um ou o outro. E pior, ele pode ignorar um dos olhos, causando o que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso. Então, as crianças têm muita urgência em serem tratadas adequadamente para o estrabismo. E existem diversas maneiras diferentes de tratar cada tipo de estrabismo. E eu já falei aqui sobre isso em outro vídeo. O estrabismo pode ser tratado com óculos, com cirurgia, com toxina botulínica e o tampão, se houver ambliopia, também pode ser necessário nas crianças. Agora, se você é um adulto e tem estrabismo e anda postergando a questão do tratamento, eu vou te dar alguns motivos para você procurar logo um atendimento. O estrabismo na vida adulta também pode piorar na dependência de qual é a sua causa. Por exemplo, existem alguns tipos de paralisias de nervos que inervam músculos dos olhos que podem ir piorando ao longo do tempo, como a paralisia do quarto nervo, onde as pessoas começam a ter um desalinhamento vertical e começam a fazer uma posição de cabeça para compensar. E por isso vão levando. Mas depois de alguns anos, a posição de cabeça não é mais suficiente e a pessoa começa a ver duplo. E o desvio fica aparente, mas ele já estava lá faz tempo. Então, nesses casos, o adulto passa a precisar de uma cirurgia que muitas vezes é mais complexa do que aquela se ele tivesse feito há alguns anos atrás. Um outro tipo de desvio que piora com o tempo é a exotropia sensorial, que é aquele desvio para fora de quem não enxerga bem de um olho. Geralmente, esse tipo de desvio começa pequenininho e vai piorando com o tempo. Então, se deixar passar muito tempo, o desvio vai ser grande e aí, muitas vezes, os dois músculos que a gente tem para mexer, para corrigir esse estrabismo, podem já não serem os suficientes pelo tamanho do ângulo do desvio. E ainda um terceiro tipo de desvio que tende a piorar é a exotropia intermitente. É um desvio que acontece tanto em adultos quanto crianças. Aquele olho que de vez em quando a pessoa está distraída ou muito cansada, desvia e escapa para fora. Esse desvio, depois de muitos anos, ele pode ir lentamente descompensando até que fica desviado para fora e não volta mais. E aí também precisa de cirurgia. Mas mesmo lá no começo, quando ele ainda não estava tão descompensado, já é possível realizar a cirurgia e se livrar desse problema. Então, hoje você aprendeu aqui que não importa adulto ou criança, o estrabismo, o desvio dos olhos deve ser corrigido precocemente. Assim, você já se livra do problema e ganha muito em qualidade de vida.